Você conhece essa cena. Talvez você a tenha vivido ontem à noite. Vocês estão em um jantar cercados de amigos ou familiares. Ela é o centro das atenções, irradiando uma luz que parece divina. Ela ri, conta histórias onde ela é a heroína benevolente, toca no seu braço com uma delicadeza ensaiada, e todos ao redor olham para você com uma inveja velada, pensando: esse homem tirou a sorte grande. O mundo vê um anjo. O mundo vê a esposa perfeita, a mãe abnegada, a mulher de virtudes inatacáveis. Mas então a festa acaba. Vocês entram no carro. O som da porta se fechando é como o selo de uma tumba. O sorriso dela desaparece instantaneamente, substituído por uma frieza cadavérica ou uma carranca de desprezo. O ar fica pesado. A mulher que minutos atrás encantava a multidão, agora olha para você com um ódio que gela a espinha. Bem-vindo à sua realidade esquizofrênica. Você não está louco, meu amigo, embora ela trabalhe dia e noite para que você acredite que está. Você está dormindo com o inimigo, convivendo com uma entidade que domina a arte da dualidade, o anjo na rua e o demônio em casa. Este vídeo não é um consolo barato, é uma autópsia da sua dor. Nós vamos dissecar essa dinâmica perversa que destrói sua sanidade gota a gota. Vamos arrancar a máscara dessa atuação digna de Oscar e mostrar as engrenagens podres que movem esse mecanismo. Se você sente que sua alma está sendo drenada enquanto o mundo aplaude a sua algoz, você chegou ao lugar certo. Se esta mensagem inicial ressoou com a frequência da sua dor, mostre sua força agora. Deixe seu like como um ato de desafio contra a manipulação. Inscreva-se para se alistar no nosso batalhão de homens que decidiram acordar e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de defesa mental. A guerra pela sua sanidade começa agora. A dissonância cognitiva é a arma primária neste campo de batalha doméstico. É aquela sensação nauseante de que a realidade está se dobrando sobre si mesma. Como pode a mesma pessoa que organiza eventos de caridade ser a mesma que sussurra as crueldades mais vis no seu ouvido antes de dormir? Essa discrepância não é um acidente, é o design da armadilha. A narcisista oculta, diferente do narcisista grandioso que exige aplausos explícitos, opera nas sombras da virtude. Ela utiliza a bondade social como camuflagem para sua malevolência privada. Para o sobrevivente cínico, isso cria um isolamento aterrorizante. Se você tentar explicar para alguém o que acontece dentro das quatro paredes da sua casa, você soará como o vilão ou o louco. Ela? Mas ela é um doce? Dirão eles. E é exatamente aí que ela quer você, isolado numa ilha de dúvida, questionando sua própria percepção da realidade. É uma tortura psicológica refinada, onde a vítima é desacreditada antes mesmo de abrir a boca. Você começa a se perguntar se o problema é você. Talvez você seja ingrato, talvez você não a compreenda. Não, pare com isso agora. A filosofia da suspeita nos ensina a olhar para os resultados, não para as intenções declaradas. O resultado da presença dela na sua vida é a sua destruição emocional, enquanto a imagem dela permanece imaculada. Isso é Maquiavel aplicado ao casamento. Parecer virtuosa é mais importante do que ser virtuosa. Ela construiu uma fortaleza de opinião pública tão robusta que qualquer ataque seu ricocheteia e atinge você mesmo. Entenda que essa duplicidade não é um defeito de caráter momentâneo, é a estrutura fundamental da psique dela. O demônio em casa precisa do anjo na rua para sobreviver, pois sem a validação externa, o vazio interior dela a consumiria. Você é o depositário do lixo tóxico que ela não pode mostrar em público. Vamos trazer isso para o chão da realidade, para o concreto frio da sua rotina. Vamos falar de um homem que chamaremos de o veterano. Ele pode ser você. O veterano passou 20 anos masado com uma mulher que todos na igreja e no bairro consideravam uma santa. Ela liderava campanhas de arrecadação, cuidava dos pais idosos com um sorriso no rosto e sempre tinha uma palavra de conforto para os vizinhos. O veterano, no entanto, vivia em um estado de alerta constante, como um soldado em território inimigo. Ele sabia que cada elogio que ela recebia na rua seria cobrado com juros em casa. Se ela passasse a tarde sendo adorada por estranhos, ela chegaria em casa exausta de manter a máscara e precisaria de um saco de pancadas emocional para aliviar a tensão. O veterano aprendeu a ler os microsinais, o jeito que ela jogava as chaves na mesa, o suspiro pesado, o olhar vago.
Ele sabia que a santa tinha ficado na calçada e quem entrava pela porta era a inquisidora. Ela criticava o modo como ele respirava, o salário que ele ganhava, a forma como ele existia. Mas o pior não eram os gritos, era o silêncio punitivo e os comentários passivo-agressivos. "Eu faço tudo por todos e chego em casa para isso", ela dizia, apontando para um copo fora do lugar. O veterano sentia-se um monstro por não conseguir fazer feliz aquela mulher que o mundo inteiro amava. Ele carregava uma culpa que não era dele, uma mochila de pedras colocada nas suas costas por uma mão invisível. A história do veterano atinge o clímax no que chamaremos de o evento da ruptura. Foi numa festa de aniversário dela. O veterano havia gastado suas economias para dar a festa perfeita, exatamente como ela exigira, embora ela dissesse publicamente que não precisava de nada. Durante o brinde, ela fez um discurso emocionado sobre amor, gratidão e família, levando os convidados às lágrimas. O veterano, ao seu lado, sorria, mas por dentro estava sangrando. Minutos antes, na cozinha, longe dos olhares, ela havia sibilado para ele com veneno nos olhos. "Você é um inútil. Essa decoração está ridícula. Você sempre me envergonha." Agora, diante da plateia, ela o abraçava. A mão que afagava suas costas em público era a mesma que cravava as unhas na sua alma em privado. Naquele momento, algo quebrou dentro dele. Não foi uma explosão de raiva, foi uma implosão de clareza. Ele olhou para os rostos dos amigos, todos enganados, e percebeu a solidão absoluta da sua posição. Ele entendeu que não estava casado com uma pessoa, mas com uma performance. A mulher que ele amava não existia, ela era apenas um personagem interpretado para obter aplausos. O demônio que o torturava em casa era a verdadeira face, a única realidade tangível. O anjo era um holograma projetado para ocultar a besta. Essa percepção é devastadora. É o momento em que a esperança morre. E onde a esperança morre, o cinismo nasce como um escudo necessário. O veterano percebeu que nunca ganharia aquele jogo, porque as regras eram manipuladas. A dor do veterano é a sua dor. Eu sei que você já sentiu esse frio na boca do estômago, essa sensação de estar gritando em um quarto à prova de som, enquanto o mundo lá fora segue seu curso, ignorante ao seu sofrimento. Você se sente um refém dentro da própria casa, caminhando sobre um campo minado onde o detonador está nas mãos de quem deveria ser sua parceira. Essa exaustão que você sente não é cansaço físico, é fadiga de alma. É o peso de carregar a verdade sozinho, enquanto todos ao redor compram a mentira. Quero que você saiba que essa sensação de injustiça é real e válida. Você não falhou como homem, como marido ou como pai. Você foi alvo de uma predadora sofisticada que se especializou em camuflagem social. Reconhecer isso é o primeiro passo para parar de sangrar. Olhe para sua história agora, sem a lente da culpa que ela instalou nos seus olhos. Veja os fatos nus e crus. Se você já esteve neste campo de batalha, se já sentiu a lâmina fria da indiferença dela logo após um sorriso público, comente "entendido" abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram e decidiram que não aceitarão mais a loucura como normalidade. Deixe seu comentário como um marco da sua resistência. Para entender profundamente essa dinâmica, precisamos recorrer a Carl Jung e o conceito de persona e sombra. A persona é a máscara social, o rosto que apresentamos ao mundo para sermos aceitos. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, a raiva, o egoísmo, a crueldade. Numa psique saudável, há um equilíbrio. No entanto, na narcisista oculta, a persona é hipertrofiada. Ela investe tanta energia psíquica em parecer perfeita, santa e imaculada, o anjo, que a sombra, o demônio, se torna densa, negra e incontrolável. Quanto mais luz ela projeta para fora, mais escura é a sombra que ela projeta para dentro de casa. É uma lei física e psicológica. A compensação é inevitável. Ela não consegue integrar suas falhas, então ela as dissocia. E para onde vai essa sombra?
Ela precisa ser projetada em alguém, e esse alguém é você. Você se torna o recipiente vivo da sombra dela. Ela a acusa de ser egoísta, porque ela é, de insensível, porque ela é, de agressivo, porque ela é. Você é o bode expiatório necessário para que ela mantenha a ilusão da própria santidade. Ela precisa que você seja o mal para que ela continue sendo a boa na própria narrativa delirante. Entenda isso. O abuso que você sofre é o esgoto psíquico dela sendo despejado na sua alma. Essa dinâmica opera sob a lógica do vampirismo energético, ou o que na psicologia chamamos de suprimento narcisista. O anjo na rua busca o suprimento positivo, adoração, elogios, reconhecimento de sua bondade superior. Isso infla o ego dela como um balão, mas como todo vício, a euforia passa e a ressaca chega. Quando ela entra em casa, a adrenalina da adoração pública cai e ela se depara com o vazio existencial que a habita. O vazio é aterrorizante para ela. Para não ser engolida por ele, ela precisa de uma nova forma de estímulo, um suprimento negativo. É aqui que entra o demônio em casa. Provocar você, menosprezar você, controlar seus movimentos, gerar conflito do nada. Tudo isso gera uma reação emocional em você. A sua dor, a sua raiva, a sua confusão, tudo isso é alimento. Confirma para ela que ela existe e que ela é poderosa. Se ela consegue fazer um homem adulto chorar ou explodir de raiva com apenas algumas palavras, ela se sente divina. Ela drena sua vitalidade para preencher o buraco negro no peito dela. Você não é um parceiro, você é uma bateria humana. E quando você está drenado, deprimido e vazio, ela te despreza por ser fraco, sem jamais admitir que foi ela quem sugou sua vida. Você pode se perguntar, por que eu? Por que ela não trata os colegas de trabalho assim? A resposta é brutalmente simples: proximidade e segurança. Schopenhauer dizia que os porcos-espinhos se afastam quando se espetam, mas a narcisista precisa do calor, então ela espeta quem está mais perto. Você é o alvo seguro. Ela sabe que a sociedade, a religião, os filhos e as finanças amarram você a ela. Há um contrato, explícito ou implícito, que torna difícil para você fugir. Com o vizinho ou o chefe, ela precisa manter a máscara, pois eles podem demiti-la ou excluí-la socialmente num piscar de olhos. Eles têm poder de retaliação imediata. Você, o marido leal, o sobrevivente cínico que valoriza a família acima de tudo, você tem uma tolerância alta à dor. Ela aposta na sua honra e na sua resiliência para continuar abusando. Ela sabe que você vai aguentar mais um dia, mais um mês, mais um ano, em nome da paz ou das crianças. Sua virtude é usada contra você. Sua lealdade é a corrente que ela usa para te prender no porão enquanto ela brilha na varanda. Ela não mostra o demônio para os outros porque tem medo das consequências. Com você, ela não teme consequências, apenas espera submissão. A estratégia de guerra dela envolve uma tática devastadora chamada triangulação social. O demônio em casa usa a reputação do anjo na rua como uma arma apontada para sua cabeça. Quando você tenta reclamar ou estabelecer um limite, ela não argumenta com lógica, ela argumenta com o consenso social. Ninguém mais reclama de mim, só você. Todo mundo diz que sou uma pessoa maravilhosa. O problema deve ser você. Esta é a forma mais insidiosa de gaslighting. Ela usa a opinião de terceiros, pessoas que só veem a máscara, para invalidar a sua experiência direta com a face real. É como se um criminoso usasse seu atestado de bons antecedentes para negar um crime que está cometendo na sua frente. Você começa a duvidar da sua própria sanidade. Será que eu sou difícil? Será que eu sou exigente demais? Não. Você é o único que tem acesso aos bastidores. A plateia aplaude o mágico porque não vê o truque. Você está dentro da caixa vendo a farsa. Mas a pressão da prova social é esmagadora. Ela cultiva aliados, os macacos voadores, que sem saber defendem a abusadora e atacam a vítima. Você se vê cercado, não apenas por ela, mas pela imagem que ela criou.
Vamos analisar isso sob a ótica de Nicolau Maquiavel. Para o príncipe, ou neste caso, a princesa das trevas, o vulgo vai sempre pelas aparências e pelo resultado. Ela sabe instintivamente que a percepção é realidade para a maioria das pessoas medíocres. Ela gerencia a marca pessoal dela com a frieza de um CEO psicopata. Em casa não há audiência, então não há necessidade de performance. Em casa a máscara cai porque é pesada e desconfortável. O relaxamento dela é a sua tortura. O que você vê como hipocrisia, ela vê como eficiência. Por que gastar charme e bondade com você, que já está conquistado ou capturado, quando ela pode usar esses recursos para conquistar novos admiradores lá fora? É uma economia de recursos emocionais puramente transacional. Você é um ativo depreciado no balanço patrimonial dela. O investimento dela vai todo para o marketing externo, enquanto a manutenção interna, o relacionamento, é abandonada à ruína. E se você ousar apontar essa discrepância, você está atacando a empresa dela, a imagem dela, e a retaliação será desproporcional. Ela defenderá a mentira do anjo com a ferocidade de um demônio encurralado. O isolamento é a consequência lógica e planejada dessa dinâmica. À medida que você percebe a diferença abismal entre quem ela é e quem ela diz ser, você começa a se afastar das pessoas. Primeiro, porque você tem vergonha. Como admitir que sua esposa perfeita te humilha? Isso fere o orgulho masculino. Segundo, porque você sente que ninguém vai acreditar. Ela já fez o trabalho de base, contando para amigos e familiares o quanto ela sofre com seu jeito difícil ou distante. Ela chora lágrimas de crocodilo nos chás da tarde, pintando você como o vilão insensível, enquanto ela é a mártir paciente. Quando você chega na festa, os olhares já estão contaminados. Eles olham para você e veem o monstro que ela descreveu. Isso cria um muro intransponível entre você e o seu sistema de suporte. Você se fecha na sua caverna, tornando-se cada vez mais taciturno e amargo, o que, ironicamente, acaba confirmando as mentiras dela. É uma profecia autorrealizável diabólica. Ela te pica até você gritar, e quando você grita, ela diz: "Viram? Eu disse que ele era agressivo." Você está preso num labirinto onde todas as saídas foram bloqueadas pelas mentiras dela. Mas por que você fica? Por que o sobrevivente cínico demorou tanto para ver a saída? Por causa do reforço intermitente, a técnica de adestramento mais poderosa que existe. O demônio em casa não é demônio 100% do tempo. Isso seria fácil de abandonar. De vez em quando, em momentos aleatórios e imprevisíveis, o anjo aparece na sala de estar. Ela prepara sua comida favorita, faz um elogio, é carinhosa na cama. É uma migalha de pão jogado para um homem faminto. Nesse momento, seu cérebro é inundado de dopamina. A esperança reacende. Talvez ela tenha mudado, talvez a fase ruim tenha passado. Aquela mulher por quem me apaixonei ainda está ali. Isso é uma miragem. Esses momentos de bondade não são amor, são manutenção do controle. É a corda sendo afrouxada apenas o suficiente para você não arrebentá-la, para depois ser puxada com mais força. Ela lhe dá o antídoto logo depois de lhe dar o veneno, criando um vínculo traumático. Você se torna viciado no alívio que a própria abusadora proporciona. Você fica esperando o próximo momento de anjo, suportando semanas de demônio. É o ciclo do jogo de azar. Você perde, 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 mas ganha uma vez e acha que a sorte virou. Não virou. A casa sempre ganha. O abuso reativo é o prego final no caixão da sua sanidade. Depois de dias sendo picado por comentários sarcásticos, silêncios gélidos e desdém, você explode, você grita, você bate na mesa, você fala palavrões. Nesse exato segundo, a postura dela muda. Ela fica calma, saca o celular ou simplesmente olha para você com uma serenidade assustadora e diz: "Olha como você está descontrolado, você precisa de ajuda." Se houver testemunhas, filhos, vizinhos, melhor ainda para ela. Ela orquestrou a sua explosão meticulosamente, pressionando todos os seus botões, mas apenas a sua reação foi visível. O abuso dela foi sutil, furtivo, invisível. A sua reação foi barulhenta e óbvia. Agora você é o louco, você é o agressor. Ela inverteu os papéis com a destreza de um ilusionista.
Você termina a briga pedindo desculpas por ter gritado, enquanto ela, a verdadeira instigadora, aceita suas desculpas com um ar de superioridade moral. Você sai da discussão sentindo-se a pior pessoa do mundo, sem perceber que foi manipulado para agir fora do seu caráter. Ela extraiu o pior de você para validar o melhor dela. A projeção é a linguagem materna da narcisista oculta. Ouça atentamente do que ela te acusa, pois é exatamente uma confissão do que ela é. Se ela te chama de traidor, verifique o celular dela. Se ela te chama de manipulador, observe as manobras dela. Se ela diz que você só pensa em si mesmo, é porque ela é incapaz de pensar em qualquer outra pessoa além dela. O anjo na rua precisa acreditar que é puro, então toda a sujeira interna é varrida para cima de você. Você se torna o espelho negro onde ela vê os próprios defeitos, mas em vez de limpar o rosto, ela tenta quebrar o espelho. É uma tentativa desesperada de purgação. Ao conviver com isso por anos, você começa a absorver essas projeções. Você introjeta as críticas. Você começa a acreditar que realmente é egoísta por querer ter um hobby, que é insensível por querer dormir depois de um dia de trabalho. A voz dela se torna a sua voz interior, um crítico implacável que nunca te dá descanso. O objetivo final dela é colonizar a sua mente, substituindo a sua realidade pela narrativa distorcida dela. Chegamos ao ponto de virada. A pílula vermelha mais difícil de engolir é esta. O anjo nunca existiu. Não é que ela mudou, é que ela se revelou. A mulher que você conheceu no início era um produto de marketing, uma isca projetada especificamente para suas carências. O demônio que você vê em casa é a realidade. Aceitar isso dói como uma amputação, mas é necessário para salvar o resto do corpo. Você não pode amar o demônio até que ele vire anjo. Você não pode consertá-la com mais paciência, mais amor ou mais sacrifício. Tentar preencher o vazio de uma narcisista é como tentar encher um balde sem fundo. Você vai se esgotar e o balde continuará vazio. A cura começa quando você para de negociar com a realidade. A esperança é sua inimiga aqui. Mate a esperança de que ela voltará a ser quem nunca foi. Abrace a brutalidade da verdade. Se este vídeo está te entregando a clareza que você buscava, deixe seu like. Não por vaidade, mas para que este farol alcance outros homens perdidos na névoa. Homens que ainda estão tentando negociar com demônios, achando que são anjos. Friedrich Nietzsche falava sobre a vontade de poder. Na narcisista, essa vontade é distorcida e infantil, manifestando-se como uma necessidade insaciável de controle e dominação. Ela não quer um parceiro, ela quer um súdito. Ela não quer amor, ela quer adoração. Entender isso retira o peso pessoal da situação. Ela não faz isso porque você é insuficiente. Ela faz isso porque ela é um predador natural na cadeia alimentar emocional. O escorpião pica o sapo não por ódio, mas porque é da sua natureza. Esperar empatia, remorso ou mudança genuína dela é como esperar que o escorpião peça desculpas. Não vai acontecer. A estrutura cerebral dela, reforçada por anos de comportamento impune, é rígida como concreto. Ela vê a vulnerabilidade como fraqueza e a bondade como uma oportunidade de exploração. Ao olhar para ela, não veja a esposa com quem você sonhou envelhecer. Veja o arquétipo da destruição que entrou na sua vida para testar a sua fortaleza. É uma provação filosófica. O universo colocou esse desafio diante de você para forçá-lo a desenvolver uma espinha dorsal de aço. Sua defesa agora deve ser a tática da pedra cinza. Se ela se alimenta de reação emocional, a única maneira de matá-la de fome é não reagir. Torne-se tão interessante quanto uma pedra cinza na calçada. Respostas monossilábicas, rosto inexpressivo, nenhuma raiva, nenhuma lágrima, nenhuma alegria visível. Quando ela tentar provocar o demônio em casa para obter suprimento, você oferecerá o nada. O tédio é a criptonita da narcisista. Quando ela perceber que você não é mais uma fonte viável de drama ou adoração, ela entrará em pânico ou buscará suprimento em outro lugar. De qualquer forma, você ganha. Isso exige uma autodisciplina estoica suprema.
Por dentro, você pode estar fervendo, mas por fora, você é um lago congelado. Pare de compartilhar seus sonhos, seus medos e suas alegrias com ela. Tudo o que você diz pode e será usado contra você. Corte o fluxo de informações. A indiferença é o oposto do amor e do ódio. É a única arma que realmente fere quem vive de atenção. Ao retirar sua atenção, você retira o oxigênio do incêndio que ela criou. O processo de reconstrução da sua fortaleza interior começa com o resgate da sua verdade. Você precisa voltar a confiar na sua intuição, aquela voz que foi silenciada por anos de gaslighting. Comece a documentar a realidade. Escreva o que acontece. Grave se for legal e necessário. Tenha provas tangíveis de que você não é louco. Reconecte-se com sua base, velhos amigos que a conheciam antes da máscara, familiares que foram afastados, hobbies que foram proibidos. Recupere os territórios da sua alma que foram anexados por ela. É um trabalho de arqueologia pessoal, desenterrando quem você era antes da invasão. E mais importante, perdoe a sua ingenuidade. Você não foi tolo por acreditar no anjo, você foi humano. A traição dela não define o seu valor. O fato de você ter sobrevivido a essa tortura psicológica e estar aqui buscando conhecimento e clareza prova a sua resiliência. Você não é uma vítima quebrada, você é um homem que passou pelo fogo e agora sabe que o fogo queima. Use essa cicatriz não como um sinal de vergonha, mas como uma medalha de sabedoria. A integração final acontece quando você olha para o anjo na rua e não sente mais admiração nem inveja dos que são enganados por ela. Você sente pena. Você sabe o preço que ela paga para manter aquela máscara e o vazio terrível que a aguarda quando as luzes se apagam. E quando você olha para o demônio em casa, você não sente mais medo ou culpa. Você vê apenas uma criança birrenta e tirânica num corpo de adulto, tentando desesperadamente controlar o incontrolável. Você desmistificou o monstro. Ao retirar o poder dela sobre as suas emoções, você se torna intocável. A dualidade dela deixa de ser o seu tormento e passa a ser apenas o diagnóstico dela. Você recuperou a chave da sua própria mente. A casa onde o demônio habita não é mais a sua casa, mesmo que você ainda viva fisicamente lá por um tempo. Sua alma já se mudou. Você construiu um santuário interno onde a manipulação dela não entra. Você agora é o observador, o estrategista, o mestre do seu próprio destino. O feitiço foi quebrado pela força brutal da verdade. Você completou a travessia. Você olhou nos olhos da medusa e não virou pedra, você virou aço. A jornada do sobrevivente cínico é solitária apenas até o momento em que ele percebe que faz parte de uma legião. O sinal que entrega à narcisista oculta, a discrepância entre o público e o privado, agora é o seu farol de alerta, não mais sua fonte de confusão. Nunca mais ignore o que acontece nos bastidores em favor do que é exibido no palco. A realidade é o que acontece quando ninguém está olhando. Você agora possui o conhecimento proibido, a visão de raio-x que atravessa as máscaras sociais. Use isso para se proteger, para proteger seus filhos e para reconstruir uma vida baseada na verdade, não na performance. Este é o nosso pacto de sangue e honra. Não seremos mais gado de abate para predadores emocionais. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e não será mais uma peça no tabuleiro dela. Comente qual foi a sua maior descoberta neste vídeo e inscreva-se para nunca mais andar sozinho na escuridão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.